Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Dando continuidade ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2023, hoje nós estamos na lição de número 2, cujo título é Um Coração de Servo. A lição de número 2, programada para o dia 8 de janeiro de 2023, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 30 ao 35. Lembrando a você que essa revista que estamos estudando é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Assembleia de Deus Fama lá na cidade de Goiânia, Goiás, estado de Goiás. Então, a lição de hoje, a número 2, começa assim: Jesus teve um cuidado de ensinar os seus discípulos e a nós o quão admirável é a disposição para servir. Então, a lição de hoje, ela vai trabalhar mais esse lado. O Evangelho de Marcos fala sobre Jesus o servo. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão de servir, ok? Então vamos ao ponto 1, Jesus o servo enviado por Deus. Vamos adiantando aqui a nossa lição, a gente vê que aqui no Evangelho de Marcos, que Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a muitos. Marcos 10, 45. A gente vai ver durante todo o trimestre, sempre batendo nessa tecla, Jesus não veio para ser servido. Ao contrário, ele veio para servir. Um coração de servo é o tema da lição de hoje. Como que é o meu coração? Será que eu também estou no mundo com essa disposição de servir? Então, professor, trabalha esse lado com os seus alunos. Durante todo o trimestre, a gente vai estar trabalhando esse lado, ok? O apóstolo Paulo, falando sobre a pessoa de Jesus, diz, lá em Filipenses 2, 6 a 7, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Olha que definição que o apóstolo Paulo traz para nós. Então nós estamos falando de Jesus, um coração de servo, mas olha Paulo dizendo quem ele era. Ele, sendo Deus, ele deixou tudo e veio aqui para servir. Também vemos aqui no ponto 1 que após Jesus ser batizado, o que aconteceu? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e nós vemos aí em Marcos 1, 10, 11 que diz: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo que como um pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Olha a credencial desse maravilhoso Jesus, nosso Jesus, o Filho de Deus, que veio para servir, um coração de servo. O Espírito Santo aqui dando testemunha: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha que maravilha! 1, 12, 13 ainda de Marcos diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve por 40 dias sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então ele sai das águas, o Senhor Deus fala ali, revela quem era aquele que estava sendo batizado, não há dúvida de que ele era o Filho de Deus, mas imediatamente ao seu batismo, ele já vai para o trabalho, ele sai das águas batismais e ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E o que ele vai fazer no deserto? Ele vai lá para ser tentado por Satanás. Então ele já começou o seu momento pós-batismo, já passando por essa prova tão difícil. Mas o Espírito Santo sempre esteve presente com Jesus e no ministério de Jesus, ajudando-o nos detalhes necessários para que Jesus pudesse realizar a missão que o Pai havia estabelecido. Jesus nunca esteve sozinho. O Espírito Santo sempre o acompanhou, estava junto com ele. Irmãos, ai de mim e de você, nós acabamos de estudar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a igreja no 4º trimestre. Então eu e você já sabemos disso. É impossível você fazer qualquer coisa sem a ajuda do Espírito Santo. No ministério de Jesus, o Espírito Santo estava presente com ele. Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. Então, por que ele tinha um coração de servo?
Porque além dessas credenciais que eu acabei de falar, Jesus era um homem de oração. E suas orações corroboravam seu caráter e sua intimidade com Deus. É impossível, irmãos, a gente manter a nossa integridade com Deus, o nosso caráter, se a gente não levar a nossa vida a sério de oração. Trabalhe isso, professor, na sua sala. Conduza seus alunos a ter uma vida de oração. E assim nós aprendemos que com Jesus que devemos orar antes de tomar qualquer decisão na vida. Jesus nunca fez nada sem orar. Para que eu e você sejamos bem-sucedidos, nós precisamos também ter um coração de servo, ser uma pessoa de oração e sabermos por que Jesus nos chamou, quem somos e o que representamos no Evangelho, ok? E assim nós fechamos o ponto 1. Vamos ao ponto 2, Jesus, o servo exemplar. Então ele não apenas tinha um coração de servo, agora vamos falar sobre o exemplo. Não há nenhum modelo de exemplo maior ou melhor do que Jesus. Conhece alguém? Quem você acha que pode pelo menos se assemelhar a Jesus? Não existe. Jesus é o nosso perfeito mestre. Ele nos ensinou por palavras, por exemplos, o significado de servir sem reclamar. Então ele usava palavras e ele usava exemplos para mostrar a possibilidade, a necessidade e o que significa servir sem reclamar. Outra coisa que aprendemos com Jesus: Jesus servia a todos com o mesmo carinho e atenção. Por isso ele é o maior exemplo de serviço ao próximo. Ele não tinha filhos preferidos, ele não fazia distinção. Jesus dava atenção a todos, do mais poderoso ao mais humilde, a atenção que ele sempre dispensou para lidar com as pessoas. Como seus discípulos, somos chamados para servir como ele serviu. Então eu e você não estamos aqui de bobeira, nós também somos discípulos de Jesus e também fomos chamados para servir. É importante trabalhar esse lado aí. O que nós podemos ainda tirar do ponto 2? Em todas as ações de Jesus, presenciamos como ele sempre foi obediente ao Pai. A obediência ao Pai, oh, que coisa maravilhosa! Quem não aprende com Jesus não vai aprender com ninguém. Cristo nos ensinou grandes lições sobre a necessidade de obedecermos a Deus, de modo que possamos ser participantes do seu reino. Então nós temos o exemplo. E para fechar o ponto 2, em nenhum momento Jesus foi insubordinado. Jamais se insubordinou à vontade do Pai. Tudo o que ele fez foi em obediência a Deus e ele fez isso até a morte de cruz, Filipenses 2:8. Extraordinário esse ponto onde nós falamos sobre Jesus exemplo. Então ele deve ser o nosso exemplo em tudo isso que nós acabamos de falar. E assim podemos ir ao ponto 3, um exemplo de servo em ação. Meus irmãos, Jesus não apenas falava, ele fazia. Chega de sermos aquele que só falamos, né? É muito bom para falar, para dizer, mas apontar caminho, mas será que a gente está fazendo isso? Jesus não, ele não apenas falava, ele fazia. E como cristão, não podemos permanecer imparciais, nós temos também que responder efetivamente ao nosso chamado. Não dá, irmãos, para ficar imparcial, temos que responder o nosso chamado. Precisamos ter fé em Jesus Cristo a ponto de confiarmos a Ele todas as nossas dores. Marcos 1:40-42. Outra coisa que eu separei: Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nas crises de ansiedade, de medo, de dores. Não importa o que acontecer, Jesus estará sempre conosco e nunca vai nos deixar sozinho. Então você tranquilize seu coração, tranquilize o seu coração. Você não está sozinho nessa jornada, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E para isso eu lhe recomendo você ler o Salmo 46. Marcos 1:37-39 diz que Jesus liderava através do serviço. Está escrito assim: e achando-o lhes disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim.
pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Olha que maravilha, a liderança de Jesus através do serviço. Ele dava o exemplo. Vamos embora, eu estou indo, eu tenho que ir ali pregar, foi para isso que eu vim. Então ele motivava, ele era aquele que incentivava as pessoas a seguir o seu exemplo. Por isso, Jesus é o homem perfeito, o nosso maior padrão de integridade e de justiça. Por tudo que ele fez, ele se tornou o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. E para concluir, nós aprendemos nessa lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2,7. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Olha, muito obrigado por ficar conosco até aqui. Se você gostou desse modelo de aula, se você gostou desse roteiro, fique tranquilo, eu vou deixar para você aqui, eu preparei com muito carinho e ele vai ficar aqui disponível na descrição desse vídeo. Você pode baixar e fazer dele um bom uso, tenho certeza que será uma maravilha, ok? Deus abençoe, obrigado por compartilhar nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar. Muito obrigado mesmo, em meu nome e em nome de toda a nossa equipe. E convido você a continuar conosco, porque o próximo vídeo será sobre a lição de número 3, particularidades do servo. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.